volta aqui com vocês para a nossa segunda parte da nossa aula de arquitetura. Víamos falando aqui sobre o sistema binário. Gente, vou logo avisando, eu vi algumas mensagens aqui, eu vou avisando vocês o seguinte, é revisão, então por isso que eu estou passando assim meio que correndo, tal, estou mostrando assim de forma bem rápida, não esmiuçando cada um dos conceitos, porque é uma revisão, a gente já viu tudo isso. Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar aí. Ei, professor, volta aí, repete um pouquinho isso aí que eu não entendi. Pode mandar ver que eu estou aqui para isso. Então, está sendo um modo mais rápido, porque a gente está revendo tudo que vimos desde o começo, desde lá da nossa primeira aula. Então, está bem mais corrido. É para rever se as nossas bases aí, se a gente já entendeu tudo, se a gente realmente está preparado para continuar prosseguindo aí as nossas aulas. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto e estávamos falando sobre sistema binário. Vamos lá então. Aqui no sistema binário, vinha eu falando para vocês de como seria justamente a transição, a conversão de binário para decimal. E aí a gente chegou a fazer vamos lá rever aqui como é que foi feito isso? A conversão de binário para decimal é feita diretamente, somando-se os produtos dos dígitos, o 0 e 1, pelo seu respectivo peso. O valor resultante fornece o número da base 10, ou seja, no nosso sistema decimal. Então, se vocês não querem utilizar aquela tabelinha, eu acho ela super legal, super boa e fácil, mas se vocês não querem, basta vocês lembrarem as posições. Eu tenho aqui o número 1, 0, 1, 0. Tá ele ali 1, 0, 1, 0, utilizando a base 2, binário. Então, basta você lembrar que cada uma dessas posições, contando ali da nossa esquerda para a direita, eu devo alocá-las ali dentro das nossas devidas posições. Sendo que a primeira ali, eu devo multiplicar o primeiro item à direita, indo para a esquerda. O primeiro item, eu devo multiplicá-lo por 2 a 0, porque a 0 é a nossa primeira posição. E assim, cada posição, a próxima posição, multiplicado por 2 a 1, a próxima 2 a 2, e assim cada um dos equivalentes ali da sua devida posição. Nesse caso aqui, nós temos que a primeira posição tem um 0, então 0 multiplicado por 2 a 0, deu 0. A segunda posição ali, contabilizando da nossa direita para a esquerda, 1 multiplicado por 2 a 1, 2 multiplicado a 1, dá o 2 multiplicado por 1, 2, está ali 2. Terceira posição, 0 multiplicado por 2 elevado a 2, potência de 2, deu 0, porque 0 multiplicando por esse valor sempre vai dar 0. E a última posição ali é 1 multiplicado por 2 a 3, que deu justamente 8. 2 elevado a 3, no caso ali vai dar 8 multiplicado por 1, deu justamente 8. 1 por 8 deu 8. Então eu tenho primeiro 8, um 0, um 2 e um 0. Eu faço a somatória desses itens, 8 mais 0 mais 2 mais 0, que deu 10 dentro do sistema decimal. Então o número 1010 no sistema binário equivale ao número 10 dentro do sistema decimal. E de decimal para binário? Se a gente for fazer o retorno, a conversão de decimal para binário é diferente para números inteiros e números fracionários. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Números inteiros, divide-se o número dado por 2. Se o resultado for inteiro, a divisão é representada pelo número 1. Caso o resultado da divisão for fracionário, esta é representada pelo número binário 0. Deve-se dividir o número inteiro por 2 até que seja igual a 0. Vamos ver aqui como é que fica nesse sistema. Eu tenho ali o número 329 com a base 10, ou seja, ele é um número 329 decimal, e eu quero transformar ele na base 2, o binário. Qual seria o seu equivalente? Eu devo começar fazendo 329 dividido por 2, que vai dar o quê?
164 e ainda vai restar 1, né? Vai sobrar um fracionário. Então ele está ali, umzinho, eu marco 1. Divido o 164, o nosso inteiro, ali por 2. 164 por 2 dá 82 e não sobra nada. Eu tenho ali zerado. Depois eu tenho 82 dividido por 2, vai dar 41, zerado também. 41 dividido por 2 vai dar 20 e sobra 1, tem um resto de 1. Esse 1zinho vai ficar marcado ali. Faço 20 por 2, 10, zerou. 10 por 2, 5, também não teve resto, zerou. 5 por 2 vai dar 2, e aí tem um resto de 1. Aí temos ali 1. E aí o 2 dividido por 2 vai dar 1, restou 0. E a finalização eu tenho 1 ali, que dividido vai dar o fracionário, que é justamente a questão do fracionário ali. E aí eu marco como 1. Aí sim, zerou. E aí eu pego este número agora, temos que lembrar que para pegar este número, eu pego de baixo para cima. Todos esses 1s e zeros colocados como os restos, eu pego a leitura de baixo para cima. Então, lá de baixo, 1, 0, 1, lá embaixo. Lá de baixo, viu, gente? Sempre desse modo. Esse é o modo natural que é sempre ensinado das conversões de decimal para binário. E tu tem um macete aí, tu tem essa tabelinha mágica aí, funciona também? Funciona também, a gente viu isso em aula. Funciona também fazer na nossa tabelinha. Olha aí, eu tenho aí o número 201, sistema decimal. Vou colocar lá, ó, 201, base 10. 201 base 10. Tem como eu transformar isso em binário? Tem. Pela tabelinha? Com certeza. Se você quiser dividir 201 por 2, aí sai, virou 100, teve resto de 1. 100 por 2, virou 50, zerou. Aí eu posso sair fazendo aquela equivalência, aquela divisão contínua. Mas eu prefiro o macetezinho aqui da nossa tabelinha. Eu digo até que essa tabelinha é perfeita quando vocês forem fazer uma provinha, quando for fazer um concurso aí, essa tabelinha, mão na roda, para que a gente não fique com problemas com conversões de decimal para binário e de binário para decimal. O que eu faço? Primeiro de tudo, eu pergunto o seguinte: onde eu vou colocar esse 201 aí nessa tabelinha? Você tem que ver o seguinte: o 201, ele tem que ser, o número que você está querendo, ele tem que ser maior, ele tem que estar ali na equivalência maior do que o último número ali na nossa tabelinha. No caso ali, o 128 da nossa tabelinha. Qual seria o próximo de 128? Se eu quisesse mais um campo nessa tabelinha, seria o 256? Não é isso? 256, gente. 256 é maior do que o 201. Então, esse 201 ele não poderia estar ali no 256. Ele tem que estar justamente dentro da coluna daquele que ele é maior, o correspondente maior diretamente a ele. Se eu colocar ele ali no 256, ele não será maior do que 256. Então vai ser 128. Ah, vamos fazer no outro caso, um outro exemplo. E se eu tivesse o número 80? Onde ele estaria aí? Ah, o número 80, eu tenho que colocar aquele que da coluna onde ele é maior logo adiante. Seria justamente aqui, ó. 80 é maior do que 64 e é menor do que 128. Tá, e se eu tivesse o número 40, onde ele estaria? Ele estaria aqui, gente. Por quê? Porque 40 é maior do que 32 e menor do que 64. Estão percebendo o local correto de colocar aí? Onde eu coloco o meu número inicial? Então eu tenho ali o 201. Eu vou até apagar isso aqui para não confundir. Eu tenho o 201 nessa minha tabelinha. Se eu, por acaso, eu tivesse ali a conversão do número 300, aí eu ia precisar de mais uma coluna, correto? Mas eu não preciso. Peguei 201, taquei ali na coluna do 128 e pergunto, 128, olha só, 201, eu consigo retirar 128? Consegue. Se você consegue, ative, então, essa casa. E eu coloco o número 1, por isso eu coloquei aqui número 1. 201 menos 128 vai dar quanto? 73. Aí eu coloco na casa seguinte, na coluna seguinte, 73. E aí eu pergunto de novo, 73, eu consigo tirar 64? Aí você me responde que é claro que sim, porque 73 é maior do que 64.
Quantos sobram se eu tirar de 73 e 64? 9. Eu coloco na próxima casa o 9. E agora eu pergunto, de 9 eu consigo tirar 32? Não mesmo. E é por isso que ela ficou fechada. Zerou. E aí eu jogo o 9 para a próxima casa. De 9 eu consigo tirar 16? Não. Fechou. De 9 eu consigo tirar 8? Agora você consegue, Rigo. Então, acendeu a porta e você tira 9 menos 8 é 1. E aí esse 1 eu coloco na próxima coluna. Na próxima coluna tem 1 e eu consigo retirar de 1 4? Não. Fechou a porta. Jogo 1 para a próxima coluna e pergunto de novo. Eu consigo tirar de 1 2? Não. Fechou também. Joga 1 para a próxima casa e eu pergunto, de 1 eu tiro 1? Tira. E ele acende. E aí está aí, sem olhar de trás para frente, o número correto aí. O número do sistema binário que corresponde ao número 201 é justamente esse daí, 11001001. É desse jeito que a gente faz a conversão. Eu acho desse modo um modo mais simples, mas se vocês quiserem fazer do modo das divisões contínuas, também é válido, tá, gente? Os dois dão correto, dão a forma correta. Os números binários também a gente pode trabalhar fazendo as operações. Podemos fazer as 4 operações. Vamos começar pela soma. Uma soma com números binários é bastante simples. Basta somarmos bit a bit, começando do último e lembrando do bom e velho vai 1, como a soma que a gente faz dentro do sistema decimal. Ou seja, quando a soma dos bits for maior ou igual a 2, a gente leva a potência para o próximo bit. Então vamos tomar aqui, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, este número aí, esse 1101100. Vamos ver como é que é feito isso. Primeiro devemos alinhá-los conforme abaixo aí. Cada um, gente, linha a linha, cada uma deles deve ficar um acima do outro. Do mesmo jeito que a gente posiciona, quando vocês vão montar uma soma no sistema decimal, vocês não tem que colocar ali cada uma das casas, unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena. É da mesma forma aqui que vocês devem colocar. Lembrando que você vai encaixar todos os números ali do ponto da direita para a esquerda. Então eu coloquei aí o 1101 em cima do 100. Encaixei eles à direita. Como é feita essa soma? Eu deixei aqui no cantinho, eu gosto de deixar aqui no cantinho para que a gente fique o lembrete de como, o que acontece ali, que eu vejo que até é mais fácil do que no próprio sistema decimal. 0 mais 0 é 0. Tanto é 0, o primeiro elemento ali mostra 0, é 0 no sistema decimal e é 0 também no binário. 1 mais 0, 1 mais 0 é 1, tanto no sistema decimal como no sistema binário. 0 mais 1 também é 1, isso no sistema decimal e no sistema binário. 1 mais 1 é 2 no sistema decimal e já no sistema binário seria 1 e 0. 1 mais 1 mais 1 é 3 no sistema decimal e no sistema binário é 1, 1. Lembrei disso aí, pronto, tá ali a nossa colazinha ali no cantinho para a gente lembrar ali, não esquecer na hora de fazer a soma. Então a gente vem aqui, 1, vamos colocar aqui o primeiro aqui, ó. 1 e 0, 1 mais 0 é igual a 1. Tá lá colocado 1 lá embaixo. Na próxima eu tenho 0 e 0, é 0 também lá embaixo. Na próxima coluna nós temos 1 e 1. 1 e 1 ali a gente vê que é 10, não é isso? 1 e 0, não seria o 10, o 1 e o 0? Então eu fico com o 0 e jogo um 1zinho lá para o outro lado. Vou jogar ele lá em cima, tá aqui, ó, rabiscado, desenhado lá no topo para vocês. 1 e 1 é quanto, gente? 1 e 1 seria 1 e 0. Então ele desce aqui o zerinho e de novo é jogado um 1zinho lá para o topo. E aí esse 1 não tem ninguém a somar, ele recai lá embaixo. E aí ficou 1, 0, 0, 0, 1. Como pode ser verificado, a terceira soma é 1 mais 1, que é binário, que no seu binário é 1 e 0. Ou seja, o 0 fica como resultado da soma e o 1 passa para a próxima potência. A gente tem que sempre lembrar disso.
1 e 1 dá 1 e 0. O zerinho fica e o 1 vai para a próxima potência. Da mesma forma que no sistema decimal a gente faz isso quando extravasa um número tipo 2 mais 9, virou 11. O 1 fica e o 1 vai lá para frente, para o próximo nível, na nossa próxima potência aqui, não é isso? A gente pode aqui, vamos fazer isso aqui, como saber se isso está correto? Vamos verificar se isso está correto mesmo? Eu vi que essa soma aconteceu, mas vamos ver se ela está correta? Bora ver se isso está correto. Então quer dizer que 1, 0, 1 e 1, 0, 0 deu esse equivalente aqui no final de 1, 0, 0, 1. Então a gente vamos verificar aqui quanto que é cada um deles. O primeiro aqui, o 1, 0, 1, 1. Esse 1, 0, 1, 1, eu tenho ele aqui, ó, ativado aqui, zerou aqui, acendeu aqui e acendeu aqui. Então eu estou acendendo só os números 8, 4 e 1. 8 mais 4 mais 1 deu equivalente a 13. Vou apagar aqui para a gente usar de novo. Logo abaixo eu tenho aqui o que? Eu tenho 0, 0, 1. Só acendeu o número 4. Então, logo, 1, 0, 0 é 4. E vamos ver, eu sei que 13 mais 4 dá 17. Mas esse 1, 0, 0, 0, 1, ele é o equivalente a número 17? Será que ele é? Vamos ver aqui se ele é o equivalente a isso. A gente tem ele aqui já colocado nessa linha. Tem ele aqui. 1, primeira linha. 0, 0, 0, 1. Vamos ver quem ele acendeu. Ele acendeu primeiramente aqui o número 16. Está aceso. O número 8 está desligado. O número 4 está desligado. O número 2 está desligado. E o número 1, na última coluna, acendeu. Então, as únicas colunas que acenderam foram o 16 e o 1. 16 mais 1 seria 17. Será 17. Então, está correta aí essa soma aí, feita desse modo. Então, a gente conseguiu comprovar que a soma aí dos nossos binários está o número correto. Bora ver mais outra aqui, só para a gente compreender. Eu coloquei lá embaixo na tabelinha para a gente ver casa a casa, linha a linha ali, onde fica cada um deles. Então eu tenho aqui, primeiramente, este número aqui, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. E a gente vai somar com esse logo abaixo, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Vamos lá, linha a linha, fazendo a somatória de cada um deles. 1 e 1 deu exatamente aqui o nosso 0 e 1, não é isso? Eu vou jogar umzinho lá em cima. Eu vou até apagar isso aqui para não ficar parecendo que tem um 1 lá, viu? Passou para o próximo termo aqui, a próxima coluna, 1. E o 0 ficou lá embaixo. 1 e 1 vai de novo dar 0 e 1. Então esse 1 vai ser jogado de novo lá para o topo. 1 e 1 vai de novo dar... Deixa eu marcar aqui os zeros que a gente está colocando. Zerou e foi 1 lá para cima. Agora eu tenho aquela situação extrema ali de 1 mais 1 mais 1, que deu 11, não é isso? Ou 11 não, Rildo. 1 e 1, é binário. Então ficou 1 lá embaixo e foi 1 lá para cima. 1 e 1 vai dar o quê? 1 e 0. Então o 0 ficou e o 1 foi lá para cima. 1 e 1 vai ficar o 0 lá de novo, lá embaixo. Tá? Ficou o 0. E o 1 foi lá para cima. 1, 0 e 0 é só o 1 que vai cair direto. Caiu 1 lá embaixo. Na próxima linha eu tenho 1 e 1. Deu 1 e 0. Ficou o zerinho lá embaixo. E o 1 foi lá para cima. Tá? 1zinho lá escrito. 1 e 1 vai dar 1 e 0. Zerou aqui. E o 1 foi lá para cima. Esse 1 e 0, ele cai direto, fazendo 1 lá embaixo. E o 1 que está ali solto no final, ele cai. Foi complicado? Complicado é você não se perder nesse monte de 0 e 1. Isso que é a complicação. Mas difícil não é.
O difícil só é a dificuldade aí é de você não se perder em tanto zero que cai, que sobe um, nisso aí, nessa continha bem aí que eu fiz. Mas a dificuldade só está aí. Ela não é uma conta difícil, é de você organizar, de você não se perder em uma conta tão extrema. E eu quero que vocês tenham certeza, e quando vocês estiverem fazendo algo como um concurso, respondendo uma prova, e aparecer uma conta como essa, ela parece ser difícil, mas se você manter a calma e se organizar aqui, olhando linha a linha, coluna a coluna, se você olhar, não se perder em cada uma das colunas, pode ter certeza que você terá êxito nisso. No final aqui, só para você assim, tipo, eita, eu fiz essa soma aqui e deu esse número no final. Será que está certo? Você pode usar a tabelinha, converter esses 3 números aí binários em decimal para você ter a certeza. Mas aí só seria um tempo a mais você gastando nisso. Mas se você tiver na dúvida e tem ali um tempinho sobrando, faça isso. Converta estes números binários para decimal e faça a soma para você ver se dá realmente certo isso aí. Subtração também é outra operação que a gente pode fazer. Na subtração de binários, temos de seguir a seguinte regra. 0 menos 0 é 0. 1 menos 0 vai dar 1. 0 menos 1 dá 1, mas neste caso ele pedirá emprestado 1 da próxima casa. A gente já vai chegar lá, a gente vai ver isso. E 1 menos 1 vai dar 0. Então o único caso que pode complicar, confundir as nossas ideias é quando eu tenho um 0 menos 1, que aí eu vou pedir emprestado para a próxima casa. Como é que isso acontece? Bora ver aqui. Eu tenho o número 100, já ia falar 100, né? 100 menos 010, ou simplesmente 10. Esse 0 à esquerda aí, ele poderia ser eliminado. Não importa se é no sistema binário ou decimal, o 0 à esquerda aí, ele não tem valor algum. Se a gente for, já fiz até a conversão deles aqui, a gente sabe que 100, a gente fez agora há pouco, ele é o equivalente ao número 4. E o 10 é o equivalente a 2. Então 4 menos 2 será 2. Então, esse 100 menos 10, ele deverá dar obrigatoriamente 0 no final. E aí, vamos ver se a gente montando aqui se dá isso mesmo. Começo da nossa direita para a esquerda. 0 menos 0. Quanto é que é? 0 menos 0? Deu 0. Está ali a nossa colazinha no cantinho para a gente não esquecer. 0 menos 0 deu 0. Na próxima eu tenho 0 menos 1, aí acontece aquele caso que é o de pedir emprestado para a próxima casa. Olha só, gente, esse zerinho aqui, ele não tem valor algum. E aí estão chegando nele pedindo para tirar 1. O que ele vai fazer? Ele vai correr para o amiguinho dele na próxima casa e pedir emprestado. Então lá na próxima casa eu tenho 1, não tenho? Tem. Então eu vou pedir aquele 1 ali, ei, me empresta esse seu valor. E aí eu pego 1. Então, nesse local aí, ele está equivalendo agora a 1. Onde eu tenho um 0 aqui, ele vai equivaler agora a 1, porque ele pediu emprestado. E aí, 1 menos 1 é 0. Zerará ali, findará aquilo dali, correto? Só que no caso ali, como é 0 menos 1, ele termina com o valor de 1, tá? O equivalente a 1. E a próxima casa, onde tinha ali o 1, ela ficará com um valor de 0. Ela não terá mais 1, porque ela emprestou para outra casa. Ela terá o valor de 0. E aí, neste caso, nesta casinha aí, nessa coluna, será 0 embaixo. Vamos pensar que tem aqui o zerinho. 0 menos 0 vai dar o 0. Vou apagar esse monte de seta aqui em cima, senão vai atrapalhar a visão de vocês. Tá aí. Entendido? É sempre isso. Subtração, apareceu o único momento que pode haver a dúvida é se eu tiver 0 menos 1. 0 menos 1 sempre vai resultar em 1 e ele vai pedir emprestado para a próxima casa. E eu disse, se na próxima casa tivesse outro 0, ele joga para a responsabilidade na casa seguinte. Ele vai procurando até achar uma casa que tenha um equivalente, que tenha um 1 ali. Enquanto ele não achar, ele vai pedindo emprestado até chegar lá na frente. Um outro exemplo aqui, nesse outro exemplo eu tenho 10100 menos 1110,
que é os equivalentes a 20 menos 14, que vai dar 6. Armei a situação, coloquei o primeiro número em cima, coloquei o segundo abaixo. Lembrando, gente, uma coisa que até não foi evidenciada aqui nas nossas aulas, que vocês percebem que o número que está acima sempre é maior do que o número abaixo. Mas se eu fizesse o contrário, se eu colocasse o número ao contrário aí, se eu colocasse que o de cima era 1, 1, 1, 0, o número menor, o 14, e embaixo o 20. Esse 6 aí, 14 menos 20, vai dar um negativo, não é isso? Eu vou ficar devendo 6 agora, vai dar um número negativo. É a mesma coisa que acontece aqui, seria um binário negativo, tá bom? Só que não vamos confundir isso não vamos entrar nesse mérito não. Eu só quero que vocês saibam que ele existe, os binários negativos, tá? Isso é só na linguagem de máquina que é utilizado. Vamos manter aqui só os números positivos aqui para a gente entender firmemente aqui a subtração. Então eu tenho ali na primeira coluna 0 menos 0. Deu 0 lá embaixo. 0 menos 1. 0 menos 1 é aquela situação que eu peço emprestado. Então eu vou pedir emprestado na próxima casa. Está lá o pedido de empréstimo na próxima casa, está acontecendo. E aí eu termino com o valor de 1. Nesta casa agora, nesta casa aí onde eu pedi emprestado, ela tem um equivalente de 0 ali, correto? Então eu tenho ali 0 menos 1. De novo acontece aquela situação, vai ter que pedir emprestado. Ele emprestou para outra casa o valor que era dele e agora ele vai ter que pedir emprestado. Ele pede emprestado para a próxima casa, resulta em 1, pedindo emprestado para a próxima casa, e aí na próxima casa aí ele vai pedir emprestado. Mas na próxima casa tinha um 0. Então é por isso que na próxima casa ele está pedindo emprestado para a casa seguinte, gente. Olha só. É o caso de você pede emprestado para o vizinho não tem, pede emprestado para o outro vizinho para te emprestar. E isso acontece aqui. Então, resulta em 1. Nesta casa, nessa coluna aqui, na penúltima coluna, agora eu tenho um 0, 0 e 1. Tá? Ficou 0 e 1. Mas como ali, naquele caso, foi resultado do empréstimo logo a seguinte, do empréstimo a seguinte, o resultado ali vai ser 0. Aí por isso que ele zerou ali, tá? Porque ele ficou ali com o valor de 1, 1 e 1, porque ele pediu emprestar para a próxima casa. E aí zerou lá embaixo. Na última casa eu tenho 0, que não tinha pedido nada para ela, e aí recai o 0 no final. Bora partir agora para multiplicação. Multiplicação, eu vejo até que ela é uma das mais simples de acontecer. Ela só tem a dificuldade de você continuar com aquela sua visão das colunas. Você não pode errar, você tem que armar ela da forma correta. Armou da forma correta, pronto, não se perde. A multiplicação com números binários segue a mesma base da multiplicação decimal. Realizamos a multiplicação bit a bit. Neste exemplo aqui, a gente tem 1, 0, 1, 1, base binária, e 1, 0 na base binária. A gente quer descobrir quanto que será isso. Eu armo ali 1, 0, 1, 0, 1, 1 sobre 1, 0. E aí eu saio fazendo a primeira experimentação, como a gente faz na multiplicação do sistema decimal. O 0 vezes 1 resulta num 0, 0 vezes 1 mais um 0, 0 vezes 0 mais um 0 e 0 vezes 1 mais um 0. Passo para a próxima linha. Na próxima linha eu faço 1 vezes 1, deu 1. 1 vezes 1 deu 1, 1, 0, 1 vezes 0 deu 0 e 1 vezes 1 deu 1. E aí eu montei as duas. Aí agora eu passo para fazer a minha soma. E aí, se eu já sei fazer a questão da soma, tá moleza aqui. Ainda mais porque na primeira linha deu tudo zerado, né? Então, 0 eu recaio aqui na primeira coluna. 0 recai em 0. 0 e 1 ficou 1. 0 e 1 ficou 1, 0 mais 0 ficou 0, e o 1 acaba caindo sem somar com mais ninguém, formando 1, 0, 1, 1, 0 no sistema binário. Bora ver essa outra multiplicação, onde eu tenho aqui 1, 0, 1, multiplicado por 1, 1. Agora eu não terei duas linhas, eu não terei uma linha com tudo zerado, porque eu tenho 1, 1 na parte de baixo. Diferente do último exemplo que eu tinha 1, 0. Então eu montei ali na primeira linha 1, 0, 1. Na segunda linha
o 1, e aí eu saio fazendo a multiplicação. 1 vezes 1 deu 1, 1 vezes 0 deu 0 e 1 vezes 1 deu 1. Na próxima linha eu faço de novo pelo outro 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 0 deu 0 e 1 vezes 1 deu 1. E aí chegou o momento da gente fazer a soma. Primeira coluna, 1 não somando com nada, ou o equivalente a um 0 ali, daria 1. Na próxima coluna eu tenho 0 mais 1, deu 1. 1 mais 0 deu 1. E o 1 acaba caindo, fazendo aqui a nossa finalização. Transformando aí que 1, 0, 1, multiplicado por 1 e 1, é equivalente a 1, 1, 1, 1. Aí. Bora ver a divisão agora, gente. Na divisão, a divisão com números binários baseia-se no princípio de subtrações sucessivas. Subtraímos o divisor do dividendo, enquanto o resto, o resultado da subtração, for maior ou igual ao divisor. E a cada subtração, somamos um binário no seu quociente. Então, a gente tem que, para montar isso, para fazer tal coisa, eu tenho aqui o número que eu quero que passe pela subtração, o nosso dividendo, o número que eu quero que faça a divisão, o nosso divisor, ali à esquerda, e o resultado disso vai saindo, vai aparecendo logo acima, cada passagem. Bora ver como é que isso faz um exemplo prático. Eu tenho aqui o número 1000 binário dividido por 10, e eu quero saber quanto isso fica. O que eu faço? Eu coloco o número 1000 estando aqui na nossa direita, e à nossa esquerda eu coloco quem está fazendo a divisão, o divisor, o nosso 10. E aí eu saio fazendo a seguinte pergunta de cada um dos itens. Primeiro item, o 1, eu vou e pergunto ali se é possível que retirar desse 10 esse 1. É possível pagar esse 10 ali, o equivalente a 1. Se ele consegue pagar desse 1, ele consegue pagar esse 10 aí. Não consegue. 1 eu não consigo tirar esse 10 ali. Então ele repassa para a próxima casa e aí eu marco como 0. Na próxima casa, eu coloco, eu saio rebuscando a próxima casa, o nosso 0. Agora eu tenho equivalente a 10. Tá? Eu tenho equivalente a 10. E aí eu pergunto aqui, 10, eu consigo retirar 10? Que é justamente, deixa eu apagar aqui, é justamente o que está acontecendo aqui, ó. 10 eu consigo tirar 10? Sim, você consegue. Então, 0 menos 0 ficou 0 lá embaixo e 1 menos 1 ficou 0 lá embaixo. E por ter dado certo, eu ativo lá em cima 1. O primeiro não deu certo, por isso que ficou zerado, tá? E aí eu continuo até terminar. O próximo, 0, desce um 0. De 0 eu consigo pagar esse 10? Não. O próximo, mais um 0. 0, 0, eu consigo pagar esse 10? Você não consegue pagar esse 10, tá? Você não consegue. E é por esse motivo que você não consegue pagar esse 10 aí, que a gente fomenta da seguinte forma. Lá em cima, zerou, não conseguiu pagar a primeira, zerou, não conseguiu, mas ficou 0, 0. E por este motivo, por ficar do 0, 0, você pega esse valor e transporta isso para após a nossa finalização, a nossa vírgula. E é por isso que isso mostra que ele é fracionário. Se você não conseguiu pagar tudo, você não conseguiu eliminar todos eles, então acabou ficando fracionário. E é por isso que essa divisão aí ficou fracionária. E esse monte de binários são o que mesmo dentro do computador? A gente falou tanto sobre binários, e aí vamos entender um pouco mais sobre esses binários dentro do computador, como eles se comportam dentro do computador. Os binários, eles são justamente utilizados na geração dos processos dentro da nossa máquina. Eu tenho aí nessa tela o gerenciador de tarefas,
que é justamente os processos ligados dentro da nossa máquina. Tenho aqui o gerenciador e quero que vocês percebam, está pequenininho aí para vocês, principalmente a galera que está acompanhando aí pelo celular, vai ver que está pequenininho, mas eu acredito que vocês já tenham visto o gerenciador de tarefas dentro da máquina de vocês. Se não viram, se até hoje no desktop na máquina de vocês, vocês não viram o gerenciador de tarefa, nunca vi isso aí no meu computador, professor. Onde eu encontro isso? Você vai lá na barra iniciar e começa a escrever gerenciador de tarefa, ele vai abrir para você. Tem um outro lugar que eu posso achar ele? Painel de controle. Vai lá no iniciar, painel de controle, lá dentro do painel de controle tem o gerenciador de tarefas também. O gerenciador de tarefa vai mostrar todos os programas que estão sendo executados naquele exato momento. Nesse computador aqui, a gente percebe que ele tem, está aberto um e-mail, tá lá, o Outlook está aberto, mas está gastando nada de CPU, de processamento, ele está só ocupando memória. Está ali 0% em CPU e 56.3 megabits de memória. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa abriu o seu e-mail, mas não está usando nesse exato momento, ele não está digitando nada, está só aberto lá. Está em execução, está na memória. E aí a gente sai olhando, tem o Adobe Update, tem o Autodesk, tudo zerado no processador. O único que está ligado ali dentro do processador é esse 0,7 do gerenciador de tarefas, ou seja, esse mesmo programa que está em execução, ele está mostrando que ele está no processador, quanto que ele está gastando. E mostra todo o gasto de memória, todo o gasto dentro do disco naquele exato momento, quanto que ele está gastando de internet ou de rede naquele momento. Ele mostra a GPU, ou seja, esse computador aqui ele tem placa de vídeo, quanto que ele está gastando da placa de vídeo nesse exato momento. Ou seja, esse computador aqui, vejam nessa linha, processos em segundo plano, tem ali 58 processos. Quer dizer que existem 58 processos ligados a alguns programas que estão ali em execução naquele momento, mas que estão gastando minimamente ali de memória e praticamente nada dentro do processador e dentro de rede e na placa de vídeo. Eles não estão gastando nada, mas estão abertos. Se a gente for ver isso, até dentro do celular também tem algo parecido ao gerenciador de tarefas, que mostra isso, que foi o que eu disse para vocês verem dentro das aplicações do seu celular, quanto que o Android gasta. É o equivalente a isso aqui. Então ele vai mostrar que ele está gastando naquele exato momento uma quantidade X de memória, uma quantidade X de processamento. E aí, se ele passa ou chega próximo à quantidade máxima, ele vai travar a tua máquina. Neste caso aqui, isso aqui mostra os processos em execução. Tá, Rildo, e o que esses processos têm a ver com os nossos binários? Os binários são justamente todo e qualquer programa que você executa na sua máquina, a tua máquina faz esses algoritmos a funcionar através da matemática, dentro da unidade lógica e aritmética no processador. Então ela só entende os binários. Então cada um desses processos que vocês estão vendo em tela, eles estão sendo gerados, estão sendo executados, utilizando a linguagem máquina, utilizando os binários. O processo, vamos falar um pouco mais sobre esses processos. Um processo é composto por programas, dados e contextos. Programas, dados e contexto, ou seja, todo processo para ser iniciado, ele necessita que tenha ali um programa a executá-lo, ele necessita ter dados e ele necessita desse chamado contexto, onde seus valores, ou seja, onde ele vai estar armazenado, o seu endereço dentro da memória. Então tudo isso faz parte do processo em si. Quero logo dizer o seguinte, um processo, gente, ele tem também, quando você abre um Word, por exemplo, o Word ele abre e gerou só um processo? Não, gente, não. Vejam só nesse caso aqui, nesse exemplo anterior, que vocês percebem que tem ali Epson, tem uns 5 processos ali abertos com Epson, tem uns 2 processos abertos como Autodesk, tem 2 da Adobe. São programas diferentes? Não, é o mesmo programa. Isso quer dizer que um programa ele pode abrir mais de um processo. Normalmente ele abre, não é que pode, normalmente ele abre mais de um processo. Então, neste caso, toda vez que um processo é criado, ele cria o chamado árvore de processos. Você abre o Word, ele tem uma árvore de vários processos ali abrindo. Então, quando você está executando esses vários processos, tem os mini processos ali que fazem parte, que é o que chamamos de thread.
Vamos entender um pouco desses processos, nessa analogia básica, que vocês já devem ter visto isso lá dentro da disciplina de lógica, que é a analogia entre o processo e o cozinheiro. Imagine um engenheiro com dotes culinários fazendo um bolo. A receita do bolo, é o programa, é o equivalente a um programa. O engenheiro, o cozinheiro, esse mestre cook aí, ele é quem faz o bolo. Se ele é quem faz o bolo, ele é o processador. Os ingredientes, quais são os ingredientes para fazer esse bolo? São os dados de entrada, ou seja, tudo aquilo que você digitou faz parte da receita desse bolo, os dados, são os ingredientes. Processo é a atividade desempenhada pelo cozinheiro em ler a receita. Ou seja, quando o cozinheiro está pegando ali, abrindo um livrinho, lendo a receita, misture 2 ovos com farinha, o equivalente aqui nos dados. Junte 1 mais 1, A mais B. Então ele está fazendo isso, ele está lendo aquele item, ele está fazendo o processo. Buscar os ingredientes e assar o bolo é igual a transformar dados em informação. Então, quando ele faz toda essa transformação, quando você passa para ele algo como o número 101 mais 10. Quando eu faço isso aqui, eu estou transitando isso dentro, eu estou falando para esse cozinheiro fazer essa receita bem aí. Quando ele está lendo 101 mais 10, ele está criando um processo. E quando esse 101 mais 10 forem somados, o resultado a ser dado será a informação. Será a entrega na saída de dados. Então esses processos, eles chegam dentro do processador de qualquer forma, Hildo? Não. A gente viu dentro da aula de processadores, quando a gente estava falando um pouco sobre os processos, que lá na entrada, na porta de entrada do nosso processador, existe um ser chamado escalonador. O escalonador, gente, ele nada mais é do que um software também, ou seja, ele é um algoritmo, tá? Vamos entender isso. E no futuro, quando vocês estiverem bem lá no futuro, estiverem habilidosos, entendendo mesmo tudo da informática, vocês vão perceber que o escalonador, além de ser algo como um algoritmo, existem diversos escalonadores. Eu estou colocando aqui só um rapazinho na porta, mas existem diversos. Existe o escalonador a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo. Existem os diversos ali para tratar aqueles clientes, os processos que estão chegando. Vamos imaginar o seguinte, vocês já devem ter ido num banco. Quando vocês chegaram no banco, tá lá no banco, na fila do banco, ou dia triste é você ficar na fila de um banco. Quando você está naquela fila do banco, sempre chega um atendente e pergunta o que você vai fazer. Aí você diz, vou pagar uma conta, vou abrir uma conta, quero falar com o gerente. E aí, através disso, ele te dá uma senha. E com essa senha, quando você entra dentro do banco, você é direcionado para uma certa fila que está lá dentro, não é isso? Esse rapazinho que te passou uma senha, esse rapaz que perguntou o que você ia fazer lá, ele é justamente o escalonador. Ele é o escalonador aqui, tem a função igual ao escalonador dentro do processador. Então, quando chega para você e decide o que você vai fazer, ele tem que prever o que vai acontecer lá dentro do processador. Então, quando o escalonador chega e olha para cada um dos processos e percebe o que será feito desses processos, como eles devem entrar, quando eles devem entrar, é que ele decide que vai entrar. Imagine só, nessa fila de processos, tem um dos processos que ele só vai funcionar quando chegar os outros 2 amigos dele com o processo, outros 2 processos que fazem parte do mesmo programa. Só que esses outros 2 processos não estão na fila. Então, eu devo deixar esse processo entrar dentro do processador? Se você é o escalonador, você vai dizer não, fica parado bem aí, você só vai entrar quando chegar seus 2 amigos. Essa seria uma previsão correta para fazer o bom uso do processador. Agora, se eu não tivesse um escalonador e deixasse qualquer um entrar, esse rapazinho entraria e ficaria ocupando espaço dentro do meu processador à toa. Então, esse é um dos principais motivos que o escalonador deve existir. O escalonador, programa que controla, decide que thread deve ser executada a cada instante. Quando eu falo de thread, eu estou falando dos processos, gente. Um processo grande, um processo pai, um processo inicial,
ele é visto como processo. Um mini processo, uma parte desse processo, é visto como thread. Então, cada mini processo é chamado de thread. Tá? Então, se vocês estiverem fazendo uma provinha por aí, eu estou fazendo um seletivo para entrar, para trabalhar como digitador aqui na prefeitura da minha cidade. Ó. Apareceu uma provinha, disse que eu podia fazer, eu fui lá e estou fazendo a prova. E durante a prova apareceu esse nome estranho, thread. Disse que o processador está resolvendo algumas threads. E aí eu fiquei confuso. O que é a thread? Gente, thread nada mais é do que um processo. É só um processo desse. Só que a thread, normalmente é chamada assim, é um processo que faz parte da árvore maior dos processos. Tipo, abri o meu Word e aí ele criou um processo e dentro desse processo ele gerou uma árvore de vários pequenos processos que correspondem. Lembra do exemplo que eu falei do processo que chegou e ele só vai ser executado quando chegar os dois amigos dele? Pois é, os dois amigos deles que está por vir são threads que estão chegando. Então, a thread nada mais é do que isso. É também um outro nome bonito para se chamar processo. Então, esse rapaz, esse algoritmo, esse escalonador, ele fica ali na entrada do nosso processador. E aí, vamos fazer essa analogia do processador com esse relógio, já que a gente gosta de dizer que dentro do relógio a gente tem o tal da clock de velocidade, não é isso? Vamos imaginar que cada posição dessa do relógio, o 11, 12, 1, 2, cada posição dessa é uma posição de atendimento dentro do nosso processador. Que quando dessas pessoas aí, que é o equivalente a um processo, chegar em cada uma daquelas posições, ele será atendido. Quem decide quem pode entrar, quando pode entrar e quanto tempo ficará lá dentro é esse rapaz aí da porta, o nosso escalonador. Então ele está ali com a lista de convidados, está olhando o que cada uma dessas pessoas está fazendo, o que vieram para fazer, o que vão fazer dentro desse processador, e aí ele vai deixar essas pessoas entrar. Lembrando que eu tenho aí nesse nosso processador 12 espaços, vamos contar que cada número desse é um espaço para um processo ser trabalhado. 12 espaços, então eu só tenho 12 espaços dentro desse nosso processador. E eu tenho mais do que 12 pessoas aí. Ele pode deixar entrar mais do que 12 pessoas? De jeito nenhum. O nosso processador vai ficar lotado. Além dessa questão também da quantidade máxima de pessoas que ele vai deixar entrar, a gente tem que entender o seguinte: o processador ele funciona como um relógio mesmo. Ó. Ele não atende todos ao mesmo tempo. Vocês já viram aqueles jogadores hábeis de xadrez que ficam na praça assim jogando, uma pessoa jogando contra 20 outras pessoas, tem 20 mesas, todo mundo com um tabuleiro de xadrez, e aí o carinha fica andando de mesa em mesa e mexendo ali, cada pessoa jogando com 20 pessoas ao mesmo tempo. Vocês já viram essas pessoas habilidosas? Eu já cheguei a ver em uma reportagem na TV um rapaz muito habilidoso de xadrez, que ele jogava com 20 pessoas desse jeito. A gente vê isso até naquele seriado do Netflix, né, a rainha do Cambido, né? É o Gâmbito da Rainha, pronto. Lembrou aqui, bom, bem lembrado. O Gâmbito da Rainha, que é a história de uma jogadora de xadrez, que ela joga com várias pessoas ao mesmo tempo, ou seja, ela é super habilidosa. Gente, dentro do nosso processador, funciona da mesma forma. Cada pessoa dessa vai estar em uma posição. Cada pessoa dessa fica numa posição. E o nosso processador, ele sai contabilizando aqui posição a posição, posição a posição. Ele não atende todos ao mesmo tempo. Nossa, Hildo, peraí. Então quer dizer que quando eu abro o Word, o Excel, tocar música, ver um vídeo e o antivírus está ligado, tudo isso ao mesmo tempo, você está dizendo que todos eles não estão sendo atendidos ao mesmo tempo? Não. Esse reloginho fica rodando, esse reloginho é atendendo cada um desses processos tempo a tempo, só que ele roda tão rápido, mas tão rápido, que para nós parece que está tudo ligado ao mesmo tempo. É a nossa visão que parece que estamos sendo atendidos todos ao mesmo tempo, mas não estamos. Esse rapaz ele consegue se movimentar e atender cada processo ali, por sua vez, de uma forma tão rápida que parece que está todos sendo atendidos ao mesmo tempo. E é isso que é o que a gente chama de clock. Esse clock é justamente essas posições e essa frequência de clock é a frequência de
atendimento do processador a cada um desses processos. Olha aí nesse caso. Cada um desses processos já tem uns processos ali sendo atendido, tem um mais zangado que o outro, está todo mundo sendo atendido ali, e o nosso escalonador ali na porta ali, decidindo quem vai entrar. E aí a gente tem que ver que cada processo esse escalonador, ele dá um status para esse processo. Esse status desse processo é como, vocês lembram que eu falei agora há pouco? Uma fila de um banco, aí o cara chega para você e pergunta, você veio fazer o que aqui? Aí você diz, vim abrir uma conta, aí ele te dá um tipo de senha, não é isso? Aí no mesmo momento chega logo após você, nessa fila, chega um idoso e fala que vai abrir uma conta também, é a mesma coisa que você. Ele vai receber uma senha igual à sua? Não, ele vai receber uma senha com prioridade. A senha dele é o mesmo serviço, mas ele acabou de passar na sua frente, porque ele tem prioridade. Aí chega uma outra pessoa e diz que vai receber, vai pagar uma conta no caixa, pronto. Ele recebe uma senha diferente, então as senhas são diferentes diante de cada serviço, e isso gera em cada pessoa um status. E aqui nessa visão, nessa fila, esses status são também vistos como os status dos processos. Um escalonador, através do uso da fila de processos prontos, aptos para a execução, atribui a cada instante o processador a um desses dentro dos processos. Então quer dizer que ele sai olhando cada um desses itens, cada um desses processos dentro dessa fila e olha assim, ei, você está pronto para ser atendido, você está no ponto para ser atendido. E aí ele carimba essa pessoa como status de pronto. Ele está com a senha dizendo, ele pode ser atendido. Quando tiver vaga lá dentro, eu vou te colocar. E aí ele chega no próximo. Aí no próximo pode ser um status daquele que, não, é espera. Por que espera? Porque ele vai depender de outros documentos que ainda estão chegando, outras pessoas, outros processos que estão chegando. Ele não pode ser atendido agora. E aí eu dou para ele um status diferente de pronto. Eu dou um status de espera, um aguarde. E aí essa pessoa está ali com um status de aguarde. Da mesma forma que eu posso, mais adiante eu vejo ali, esse rapaz aqui ele tem uma prioridade. Então eu posso passar ele na frente? Posso. Além dele estar com status prontos, o nível de prioridade dele é maior. Então ele passa na frente. É como pensarmos o seguinte, imagina que você está ali, fazendo um artigo, escrevendo alguma coisa, acessando a internet, está ali escutando uma música, e aí de repente o antivírus percebe que você está sendo atacado. E agora, o que o antivírus faz? Ele avisa o processador, olha, temos que parar na mesma hora esse drive bem aqui. Mas espera aí, para avisar o processador, você tem que entrar por essa fila, falar com o escalonador e entrar lá dentro do clock, não é isso? E aí é justamente o escalonador. Imagina o escalonador, ele vai barrar esse antivírus nessa ação de proteção? De jeito nenhum. Ele vai dar um status de prioridade máxima. Ele vai deixar esse cara passar na frente de todo mundo. É o equivalente a uma ambulância, gente, no trânsito. Se a ambulância está berrando, ela vai passar na frente de todo mundo com certeza, porque ela tem prioridade máxima. Então é isso que a gente tem que ver também nesses processos quanto ao status de entrada ali no nosso processador. Outra coisa interessante dentro do status do processador é que existem os processos chamados o CPU bound e o CPU, o chamado também I/O bound. O CPU bound, ele é um ciclo de dados que vai do processador para os dispositivos de entrada e saída, ou seja, é resolvido ali dentro do processador e já mostra em tela. Imagine que você está a fazer alguma coisa como usando a calculadora é resolvida ali e aí já mostra na tela no seu monitor, direto no dispositivo de entrada e saída. Beleza, esse é um processo do tipo CPU bound. E um processo do tipo I/O bound, imagine que você tem no seu computador uma placa de vídeo. Lembrando que semana que vem a aula é especial de placa de vídeo, viu? Quem quer aprender tudo sobre placa de vídeo é semana que vem. Então aí, tô ali com a minha placa de vídeo e aí ligo aquele jogo ali, ligo um GTA V pesadão, olha aí. Liguei esse jogo e aí toda a parte gráfica, ela deverá ser empurrada para onde? Lá para minha placa gráfica. Na placa gráfica que vai resolver tudo aquilo. Toda
a questão gráfica do jogo, para que o jogo funcione, vai para a minha placa de vídeo, não é isso? É. Então, todo o meu processo, se eu estou mandando para o processador que está lá na placa de vídeo, é um processador lá, gente. Se eu estou mandando para lá, os processos que estavam naquela fila do escalonador, esperando para entrar dentro do processador, eu, escalonador, só digo, ei, o atendimento não é aqui não, o atendimento é lá naquele outro processador, lá na outra sede. Aí manda ele lá para a placa de vídeo. E lá na placa de vídeo que ele vai ser atendido. Esse vai ser um processo do tipo I/O bound, porque ele vai ser atendido lá pela a placa de vídeo. Aí, dependendo da resolução lá, ele já manda direto para o monitor e aí mostra em tela aquele resultado já gerado através da placa de vídeo. A gente vai entender isso ainda um pouco melhor na aula que vem, mas é justamente isso. Existem esses dois tipos de processo. Turminha, vamos dar aquela paradinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.